Olá, olá! Mais um papo de concurseiro com o seu amigo aqui, professor Ranieri Pinheiro. Hoje com a nossa segunda aula para o concurso do Ministério Público do Estado do Amapá, resolvendo questões da CESP-CEBRASP. Vamos lá, queridos, esperar aí o Instagram te notificar para a gente começar a nossa aula. Bem-vinda, Evelyn. BS91, Caroline CNTS, Gabriela Teixeira, bem-vindas. Aguardar um pouquinho para a galera chegar aí para a gente começar. Deixa eu ver, só meninas até agora. Então, queridas, quem não tiver, Manuel Rocha, boa noite, meu querido. Um menino agora, né? Nívia Frazão na área. Alessandro Martins na área. Queridos, solicitem o material de vocês, o PDF com as questões no 981100334, tá? 981100334. Para quem não é aqui do Amapá, o nosso código telefônico aí é 96, beleza? 981100334. Solicite aí as questões que a gente vai já começar a resolver. Vamos lá, boa noite, Keili Sarmento. É verdade. Deixa eu ajustar aqui. Então, gente, hoje a gente vai resolver, vamos lá, Hoje a gente tem a nossa segunda aula de preparação para o concurso do Ministério Público do Estado do Amapá, tá? Então, se prepare aí, solicite o seu material no 981100334, que a gente vai já começar a nossa aula. Deixa só eu colocar aqui o meu retorno, beleza? E a gente vai já iniciar. Então vamos lá, gente. Vou colocar bem aqui o material, tá? Para você que está chegando agora poder solicitar. Pronto, resolução de questões MPAP. Pronto, comentário fixado ou fixo. E a gente vai começar agora a nossa resolução de questões. Gente, então pegue aí o seu material. Vá na página 1, que eu quero te mostrar uma coisa. Então, hoje a gente vai trabalhar o tópico de número 9, do direito administrativo do nosso edital. Veja, esse tópico de número 9, ele é tanto para técnicos quanto para analistas, e ele também cai no concurso de promotor, beleza? Então vamos lá. Tá chegando uma galera aí, Juliana Carvalho, Dayana Tourinho, minha querida Fabiana Moura, Nath Rodrigues, bem-vindas. Vamos lá, gente, começando já, tá? Então, vai aí na primeira página do nosso material. Quem não tem o PDF, solicita aí, tá? 981100334, tá fixo aí para você o comentário aí com o número, com o nosso número. Então, gente, vai na primeira página, bem no finalzinho da primeira página, você tem aí, tópicos. Organização administrativa é o nosso tópico de hoje. O que é que o seu edital está te exigindo de conhecimento quanto à organização administrativa? Então, olha só, o 9.1, centralização, descentralização, preste atenção, você que é meu aluno, concentração e desconcentração. Então, olha como ficou, gente, centralização, descentralização, concentração e desconcentração. A gente não é acostumado com esse tema concentração, né? A não ser quem faz muita prova CESP-CEBRASP. Boa noite, Juliana Carvalho. Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, quando a gente analisar a nossa primeira questão. No nosso tópico 9.3 a gente tem autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Beleza? Isso aí é a nossa questão número 2, 3 e 4. E no nosso tópico 9.4 nós temos as entidades paraestatais do terceiro setor. Beleza? Entidades paraestatais do terceiro setor. Isso aí a gente vai estudar
usando como base a nossa questão de número 5. Boa noite, Silane Pimentel. Não sei se você percebeu, mas você está pedindo para participar aí ao vivo. Se eu der um clique aqui, vai abrir aí a tua tela. Meu Deus do céu, é isso mesmo? Então vamos lá. Gente, indo para a nossa página 2 do PDF. Gente, olha só, o PDF é gratuito, tá? O PDF é gratuito. Solicite aí o PDF no 981100334. Tá bem fixo aí para você. O Alessandro já está até anotando. Então, gente, olha só. A questão de número 6, o nosso material ele começa na questão de número 6, por quê? Porque existe um material anterior com 5 questões que já foram resolvidas. O vídeo está hospedado aí no nosso Instagram, está disponível para você. Você pode solicitar esse PDF anterior sem pagar nada, tá? E assista aí a resolução de questões que está aí no nosso Instagram, beleza? Convide os amigos para assistir. Então, gente, a nossa questão de número 6, ela é uma questão do Ministério Público de Contas do Pará, prova de 2019, tá? CESP. Todas as nossas questões são CESP. Então, vamos lá, gente. O texto diz assim, ó. Acerca dos órgãos públicos e dos institutos da centralização e da descentralização administrativa, assinale a opção correta. Olha só, não vou nem ler as alternativas ainda, gente, não vou nem ler. Eu quero primeiro falar desse enunciado. Olha o enunciado, gente, olha o enunciado te ensinando a raciocinar como a banca CESP, beleza? Então, ó, ele diz assim, ó, acerca dos órgãos públicos. O que é que você, Jéssica Santana, Anne Caroline, Neto Barros, que estão chegando agora, Thaís, que está chegando agora, o que é que vocês precisam saber sobre os órgãos, gente? Ó, vamos lá, ó. Órgãos, primeira informação para a sua prova CESP, para a sua prova do Ministério Público do Estado do Amapá. Órgãos são desprovidos de personalidade jurídica. Órgãos são desprovidos de personalidade jurídica. Elione Miranda, minha querida amiga. Então, gente, olha só, essa é a primeira informação e a informação mais fundamental. Beleza? Então você tem na administração pública órgãos e entidades. Então você vai aprender assim, ó. Os órgãos são unidades de execução desprovidas de personalidade jurídica, enquanto que as entidades são unidades de execução dotadas de personalidade jurídica. Ranieri, onde que eu encontro isso para ler? Gente, você vai ter que ler mesmo isso daí. Lei 9.784 de 1999, Lei 9784, repetindo, Lei 9784 de 1999, leitura obrigatória para vocês, está no conteúdo de Direito Administrativo, está no conteúdo de Ética, então tem que ler tudo isso daí, beleza? Então vamos lá, gente, ó. Que é que diz lá o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 9784? Ele diz que os órgãos são desprovidos de personalidade jurídica, mas se encontram tanto na administração pública direta, quanto na administração pública indireta. Já as entidades são unidades de execução dotadas de personalidade jurídica. Ranieri, quais são as entidades que aparecem na nossa prova? Bem, as entidades administrativas são as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Essas 4, gente, compõem a administração pública indireta. Olha só, gente, a gente tem um tópico que fala sobre isso. A administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública direta e a administração pública indireta. Então, eu estou dizendo para vocês que a administração pública indireta é formada pelas autarquias, pelas fundações públicas, pelas empresas públicas e sociedades de economia mista. E você vai guardar isso aí no teu cabeção. Essa aqui é chamada de administração, ó, descentralizada. Esses 4 são a administração descentralizada. Outro dia, minha querida Silvane Teles, outro dia, a CESP Sebrasp perguntou assim, ó. Aliás, ela afirmou que era uma prova de certo e errado. Ela disse assim, ó. As agências reguladoras fazem parte da administração direta. Certo ou errado? Gente,
Errado. Por quê? Porque a agência reguladora é uma autarquia em regime especial. E as autarquias fazem parte da administração indireta. Então isso aí é questão CESP, uma questão boa, uma questão muito fácil, mas faz parte do banco de dados CESP-Sebrasp. Beleza? Então, gente, ó, já falamos aqui do primeiro ponto da nossa questão de número 6. Os órgãos são desprovidos de personalidade jurídica, eles não têm personalidade jurídica própria. Os órgãos, em regra, não têm autonomia. Olha o esquema aí do Alessandro Martins, fase, né, de fundação pública, de autarquia, o que mais? De empresas públicas e de sociedades anônimas. É verdade, né? Pelo amor de Deus. Chove sim, né? E assim, gente, aqui a gente está trabalhando mesmo diretão para provas CESP-Sebrasp. E vejam que eu estou pegando, eu estou dando preferência para provas de Ministério Público. Então essa questão aqui é uma questão de Ministério Público. Vamos de novo, gente, ó. Órgãos são desprovidos de personalidade jurídica, presta atenção. Órgãos são criados e extintos por meio de lei. Órgãos são, aprenda, ó, criados e extintos por meio de lei. Eles não podem ser criados nem extintos por decreto. Eles têm que ser criados e extintos por meio de lei. Esse fenômeno de criação, preste atenção, esse fenômeno de criação é chamado de, ó, gente, desconcentração. Lembra que tem um tópico? Tem um tópico sobre isso, né? O tópico 9.1, se eu não me engano. Ó, a criação de órgãos é chamada de desconcentração. Isso quer dizer, preste atenção, que a concentração é a extinção de órgãos públicos. A desconcentração, preste atenção, gente, ó. A desconcentração é a criação de órgãos públicos. E a concentração é a extinção de órgãos públicos. Beleza? Preste atenção. Na desconcentração, uma pessoa jurídica distribui competências, atribuições internamente para os seus próprios órgãos. Internamente, gente, por dentro. Os órgãos têm que estar do lado de dentro, pelo amor de Deus. Não é verdade? Igual a gente, ó. Tudo lá para dentro, encaixadinho. Beleza? Então vamos lá, gente, ó. Os órgãos nascem a partir de um fenômeno chamado desconcentração. Essa desconcentração é um fenômeno de distribuição, melhor dizendo, interna de competências. Presta atenção aqui, gente, ó. E os órgãos, eles submetem-se ao princípio hierárquico. Ranieri, por que você está falando assim? Princípio hierárquico em vez de hierarquia, gente? Porque a CESP-Sebrasp fala desse jeito em uma das suas questões. Muito bem-vinda, minha querida Suzana Santos. É verdade. Vamos lá. Olha só, a Silane dizendo que nunca esqueceu dessa dica, mas não pode esquecer, né? Porque ela está sempre na prova. Beleza, gente? Então, ó, desconcentração, preste atenção, ó. Desconcentração significa, ou melhor, pressupõe hierarquia. Os órgãos e agentes públicos são hierarquizados. A gente vai estudar isso lá na frente, quando a gente estudar, gente, o poder hierárquico. No estudo do poder hierárquico, a gente aprende que órgãos e agentes públicos submetem-se à hierarquia. Entretanto, as entidades não se submetem à hierarquia. Beleza? Vou caminhar um pouquinho, gente. O enunciado da nossa questão número 6, ela diz assim, ó, acerca dos órgãos públicos e dos institutos da centralização. Vamos falar rapidamente de centralização. Ó, gente, o que é a centralização? Gente, é fácil, ó. A centralização ocorre quando a administração pública direta presta serviços à população. Não tem erro. A centralização é um fenômeno administrativo em que a administração pública direta presta serviços à população. E aí você pode me perguntar, Ranieri, mas quem é a administração pública direta? Gente, a administração pública direta é formada pelas entidades políticas e seus órgãos. Vamos lá, vamos devagar. Ranieri, quais são as entidades políticas? União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Então você preste bastante atenção. Quando você souber
que a União, os Estados-membros, o Distrito Federal, os municípios estão prestando serviços à população por meio dos seus órgãos. Ranieri, que órgãos são esses? Vamos lá, gente, ó. Principais órgãos da União previstos no Decreto-Lei número 200 de 1967. Ó, principais órgãos da União: Presidência da República, presidência é órgão, e ministérios. Beleza? Decreto 200 de 1967, ele trata da administração pública federal. Consequentemente, nós teremos como os órgãos, melhor dizendo, como órgãos do Estado, ó, órgãos do Estado do Amapá, a governadoria e as secretarias estaduais. Como órgãos do município de Macapá, teremos a prefeitura, é verdade, ó, a prefeitura e as secretarias municipais. Então, o que é que você tem, gente, na centralização? Na centralização, você tem as pessoas políticas, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, e seus órgãos, Presidência da República, ministérios, governadoria, secretarias estaduais, prefeituras, secretarias municipais, fazendo o quê? Prestando serviços à população. É claro que aí também entra, gente, a governadoria lá do Distrito Federal e as secretarias distritais. É verdade, olha, o Alessandro tá cheio de macete, né? MEDU, pronto. Então vamos lá, gente, ó. Então, gente, deu para se situar no que é a administração direta? A administração direta, pessoas políticas e seus órgãos prestando serviços, olha só, gente, diretamente à população. Então, se porventura alguém disser assim, ó, vá lá na prefeitura solicitar o seu carnezinho, o seu boleto, sei lá o que, do IPTU. O que é isso, gente? Prefeitura é órgão da administração direta municipal. Então, isso aí é o fenômeno da centralização. Prosseguindo no enunciado, gente, o enunciado fala também do Instituto da Descentralização Administrativa. Vamos falar disso. Gente, o que é a descentralização administrativa? Vamos devagar. Essa descentralização, ela se manifesta de duas formas. Quando ela é chamada de descentralização administrativa, primeiramente a gente vai entender assim, ó. A descentralização administrativa ocorre quando as pessoas administrativas da administração indireta prestam serviços à população. Olha o que eu estou falando, gente. Quando as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista prestam serviços à população, o nome disso é descentralização administrativa, beleza? Daqui a pouco a gente vai falar de uma descentralização política, que é outra coisa, beleza? Mas vai ser importante pra gente. Então vamos lá, gente, ó. Vamos novamente. Então, ó, quando a administração pública indireta das autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista presta serviços à população de maneira indireta. Por que é de maneira indireta? Porque não são as pessoas políticas. O que é que eu tenho aqui, gente? A descentralização. Então aprenda, ó. Nesse fenômeno chamado descentralização, de fato, as pessoas políticas delegaram poderes para as pessoas administrativas, para que elas prestem serviços à população de maneira, olha só, gente, indireta e de maneira imediata. Bem-vinda, minha querida auxiliadora Ferreira, é verdade. Vamos lá, Pablo Pastana na área também, Vanessa. Vamos lá, gente. Então, olha só o que está ocorrendo. A gente está falando de descentralização administrativa. Deixa eu te falar. Existe uma outra forma de descentralização, tá? Existe também a descentralização por delegação ou colaboração. Como é que funciona, Ranieri? Imagina assim, gente, ó. O município, por meio de contrato, ele delega a uma empresa a possibilidade de prestar serviços públicos de transporte urbano intramunicipal, a empresa de ônibus. Isso também é uma forma de descentralização. Só que o nome dessa descentralização, ó, do município para a empresa, que passa a se chamar de concessionária ou permissionária do serviço público, essa forma de descentralização é chamada
de descentralização por delegação ou descentralização por colaboração. Então eu tenho duas formas de descentralização, mas todas elas ocorrem assim, gente, ó, pessoas políticas outorgando ou delegando poderes para pessoas jurídicas, pessoas e pessoas. Esse fenômeno da descentralização é um fenômeno externo de delegação de competências, diferente do fenômeno da desconcentração. Deu para entender, queridos? Vamos em frente, minha querida Lu Silva Sato. É verdade. Então vamos lá, gente, ó. Questão de número 6. Vamos para a letra A. Eu quero uma opção correta. Beleza? Então a letra A diz assim, ó. Os entes criados por descentralização permanecem hierarquicamente subordinados aos órgãos dos quais foram descentralizados. Então vamos lá, gente, ó. Descentralização significa ausência de hierarquia, meu querido Mário, é verdade. Então vamos lá, gente, ó. Descentralização significa o quê, gente? Significa que uma pessoa política delegou, outorgou poderes para uma pessoa administrativa, ou que uma pessoa política delegou poderes para uma concessionária ou permissionária. Então, gente, olha o que eu tenho, ó, pessoas e pessoas. Aprenda, ó, na administração pública não existe hierarquia entre pessoas jurídicas, entre pessoas e pessoas. Onde que existe hierarquia na administração pública, gente? Ó, somente entre órgãos e agentes públicos, beleza? Somente entre órgãos e agentes públicos. Então essa letra A está errada, porque ela está dizendo que no fenômeno da descentralização existe hierarquia. Gente, qual é o fenômeno que existe hierarquia? Desconcentração. Letra A está errada, beleza? Vamos para a letra B. Deu para entender isso, gente? Vamos lá. Letra B. Olha a letra B, gente. A letra B fala de uma administração centralizada. O que é administração centralizada, gente? A administração direta das pessoas políticas. Das pessoas políticas e seus órgãos. Vamos lá. A letra B de bola diz assim, ó. A administração centralizada atua por meio de órgãos públicos. Certo, gente? A administração centralizada, que é a administração direta, ela atua por meio das suas pessoas políticas, que vamos dizer assim, são representadas pelos seus órgãos públicos, pela prefeitura, pelas secretarias municipais, pela governadoria, pelas secretarias estaduais, pela presidência da República e pelos ministérios. Beleza? Então até agora a letra B está certa. Agora vamos para depois da vírgula. Que são unidades dotadas de personalidade jurídica. Gente, isso aqui é CESP, 2019. Está dizendo que órgão é dotado de personalidade jurídica. Me diz aí, gente, certo ou errado? Errado. Por quê? Porque órgãos são desprovidos de personalidade jurídica, de acordo com a Lei 9784, no seu artigo 1º, parágrafo 2º. Beleza? Letra B já está errada. Vamos para a letra C, queridos. Ó, a descentralização administrativa, perfeito. A gente sabe o que é descentralização administrativa. Pessoas políticas outorgando poderes a pessoas administrativas. Beleza? Pessoas e pessoas. Distribuição externa, sem hierarquia. A descentralização administrativa, letra C. A descentralização administrativa caracteriza-se pela retirada de atribuições da esfera do interesse público e sua transferência para o domínio privado. Pera lá, gente, ó. Na descentralização administrativa, eu tenho as pessoas políticas outorgando poderes para pessoas administrativas. Aqui eu tenho a administração pública e aqui eu tenho a administração pública. Aqui ele está dizendo que nessa descentralização vai para o setor privado. Certo ou errado, gente? Errado, beleza? Ele poderia colocar aqui na descentralização por delegação. Aí ficaria correto. Descentralização por delegação, realmente, gente, ó, você tem o município delegando poderes para a empresa de ônibus. Aí realmente foi para o setor privado, beleza? Então, letra D está errada. Então, vejam que aqueles conceitos básicos que eu passei aqui para vocês, eles funcionam. Legal? Vamos para a letra E, gente. Aí vamos lá, olha, essa letra E, preste atenção no que eu vou falar.
a letra E é uma daquelas informações fora da curva, fora do normal. É aquilo que geralmente a gente não fala em sala de aula, beleza? Mas preste atenção, gente, a prova é de múltipla escolha. A nossa prova do MP, ela é CESP-SEBRASP, mas ela é de múltipla escolha. Você eliminou as letras A, B, C e D. O que é que sobrou, gente? A letra E. Beleza? Mas calma, a gente vai resolver a letra E. Só que o problema é que a letra E não fala de descentralização administrativa. Ela fala de descentralização política. Beleza? Aí vamos lá, gente. Ó, vou ler aqui a letra E para você. E você vai guardar essa informação 2 vezes. Por que 2 vezes? Você vai guardar essa informação, primeiramente, em relação à descentralização política. E depois você vai guardar a mesma informação com as devidas modificações para a descentralização administrativa. Por quê? Porque ambos os conceitos já vieram em prova. Vamos lá, gente. A letra E eu tenho um conceito correto. Vou ler para você, ó. A descentralização política, aí você imagina assim, ó, descentralização política, União, Estados, Distrito Federal e municípios. A descentralização política ocorre quando o ente descentralizado, vamos imaginar assim, gente, ó, o município é um dos entes descentralizados, a União é um ente descentralizado, o Estado do Amapá é um ente descentralizado. Repetindo, a descentralização política, guarde esse conceito, ocorre quando o ente descentralizado exerce atribuições próprias que não decorrem do ente central. Que não decorrem do ente central. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó. Quando o município de Macapá exerce as suas atribuições, essas atribuições elas não decorrem da União. A União tem as suas competências e o município tem as dele. Um não decorre do outro, um não depende do outro. Cada um tem as suas próprias atribuições. O que é isso, gente? Esse é o conceito de Maria Silvia Zanella de Pietro para a descentralização política. Olha só, gente, eu fiz questão de localizar. Eu sempre faço isso, vocês sabem, né? Ó, aqui no meu livro, já um pouco antigo, na minha 27ª edição da Maria Silvia Zanella de Pietro, isso está na página 481. Agora, qual é o dado importante que eu quero trazer aqui para você, além desse gabarito, além dessa informação? Repetindo, gente, ó, repetindo. Quando a gente trata de descentralização política, a gente tem que saber que o ente descentralizado, o município, o Estado, a própria União, ele exerce atribuições que não decorrem do chamado ente central. Eu nem sei quem é o ente central. Vamos imaginar que é a União. Então, o município exerce as suas atribuições e essas atribuições não decorrem, não precisam ser legitimadas pelo ente central. Beleza? Por que isso é importante, gente? Porque logo abaixo, na página 481, quando a Maria Silvia Zanella de Pietro ela conceitua descentralização política, ela também conceitua, gente, descentralização administrativa. Deixa eu achar aqui rapidamente, até não marquei, que eu preferia falar de memória, mas eu vou ler para você, beleza? Ó, 481, mas tá fácil aqui. 481, vou ler para você. Deixa eu encontrar os vocábulos, é o tipo, própria, autoadministração, nossa, cadê? Pronto, ó, já na página 482, gente, o texto diz assim, ó. A descentralização administrativa ocorre quando? A descentralização administrativa ocorre quando as atribuições que os entes descentralizados exercem só têm valor jurídico que lhes empresta o ente central. Olha a diferença, gente. Enquanto na descentralização política, o ente descentralizado exerce as suas competências independentemente do ente central, olha o que ele diz aqui, ó. Já na descentralização administrativa, beleza? Já na descentralização administrativa, os entes descentralizados só têm valor jurídico, ou melhor, as atribuições que os entes descentralizados exercem só têm o valor jurídico que lhes empresta o ente central. Aí deixa eu falar uma coisa aqui séria, gente, ó. Tem que guardar esses dois conceitos. O conceito de descentralização política e o conceito de descentralização administrativa. Por que tem que guardar? Primeiro, porque é o gabarito aqui
da sexta questão do nosso mapeamento de questões. Então tem que guardar a descentralização política. Aí preste atenção. Ranieri, você já viu vir em provas CESP a descentralização administrativa? Não, mas eu já vi em provas FCC. E aí aquela galerinha que vai fazer a segunda fase da ALAP já anota essa questão aí. Que existe a descentralização administrativa e existe a descentralização política e esses conceitos são diferentes. Beleza? Vamos em frente, gente. Nossa. Ó, a Silane Pimentel tá me dizendo aqui que ela achou bem complexa essa letra E. É verdade, Silane, mas você mataria por eliminação, né? Você mataria por eliminação. Outra coisa, gente, que é bem importante, bem importante. Nesse momento agora não é para matar por eliminação. Esse momento é o momento de aprender que existe uma diferença teórica entre descentralização política e descentralização administrativa. Na descentralização política, o que é que ocorre, gente? O ente descentralizado, ele atua totalmente independente do ente central. Na descentralização administrativa, o que é que dizia o texto para a gente? Ó, que aquilo que é praticado pelo ente descentralizado só tem o valor que lhe dá, que lhe atribui o ente central. Tranquilo? Então tem que guardar aí esses dois conceitos. Legal? Uma eu estou te mostrando aqui no CESP e outra já veio lá na FCC. Beleza? E aí vejam, esse é o mapeamento de questões. Pode vir essa mesma questão muito parecida falando de descentralização administrativa no CESP? Pode sim. É verdade, questão pesada, né, Mário? É verdade, Mário. Essa é um pouco diferente daquelas, né, Mário? Que a gente trabalhou juntos aí há bastante tempo, é verdade. Gente, então, ó, feita a nossa revisão aí de administração direta, administração indireta, ó, centralização, né? O que é a centralização? A administração direta prestando serviço à população. Aí tem que ver as variantes, né? Não as variantes do vírus, as variantes desse conceito. Descentralização, aí vamos lá, ó, desconcentração, que é criar órgãos, e concentração, que é extinguir órgãos. Beleza? Pronto. Vamos em frente, gente. Vamos para a nossa sétima questão. A sétima questão, que na verdade é a segunda desse bloco de questões, ela diz assim, ó: é um serviço autônomo, repetindo, é um serviço autônomo com personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receita próprios, criados por lei para executar atividades típicas da administração pública que requeiram para seu melhor funcionamento, gestão administrativa financeira descentralizada, é o conceito de... Aí lá vem as respostas, ó, gente, é o conceito de consórcio, ou conceito de autarquia, ou de empresa pública, ou de fundação pública, ou de sociedade e economia mista. Gente, vamos para o enunciado. O enunciado está nos falando que é uma pessoa jurídica de direito público. Então tem que saber isso daqui, ó. Quando a gente fala de administração pública, o Código Civil diz que são pessoas jurídicas de direito público. Código Civil, gente. Não é nem o direito administrativo, é o Código Civil de 2002, né? Então ele diz assim, ó, são pessoas jurídicas de direito público a União, os Estados membros, o Distrito Federal, os municípios. Aí preste atenção, ó, As autarquias são pessoas jurídicas de direito público. E aí o texto lá diz assim, ó, inclusive as associações públicas. Então você já vai guardar essa informação, ó. Associação pública é pessoa jurídica de direito público. Não é tão comum assim nas provas de direito administrativo, mas isso é direito administrativo previsto lá no Código Civil de 2002. Então vamos lá, gente. Primeira informação aqui é uma pessoa jurídica de direito público. Então, gente, é assim. Na administração pública, a gente tem União, Estados membros, Distrito Federal e municípios. É claro que são pessoas jurídicas de direito público, uma vez que são pessoas políticas. Vamos para a administração indireta. Na administração indireta, meu querido professor Kelly Barbosa, abraço, meu querido, né? Então, gente, ó, meu querido professor Kelly Barbosa tá aí com o curso dele e do professor Morfeu de redação CESP, né? Curso completo de redação
para o SESP, para o Ministério Público aí do Estado do Amapá. Então faça esse curso lá com eles, que vai ser muito vantajoso para você, tá? É só dar um clique aí no nosso, aí na nossa bio, né? Tem um linkzinho. Se dá um clique, vai chegar lá na nossa plataforma, você adquire esse curso que eles estão fazendo aí em parceria com o Curso Médico, em parceria comigo. Então vamos lá, gente, ó. Voltando aqui para o nosso assunto, ó. Então, ó, na administração pública indireta, você tem que pensar assim, ó. Existem 3 pessoas jurídicas de direito privado. Quais são essas 3 pessoas jurídicas de direito privado? Ó, sociedade de economia mista, empresas públicas, preste atenção no que eu vou falar, ó, e algumas fundações públicas. Algumas fundações públicas. Tem gente que está achando que são todas. Por quê? Ranieri, porque saiu um julgado do Supremo, agora publicado em 2021, que está dizendo lá nesse julgado, eu li só um pedacinho lá, só a ementa do julgado, e ele está dizendo que as fundações públicas são de direito privado. Calma que eu vou chegar lá. Eu coloquei uma outra questão para falar sobre isso, beleza? Quais são as pessoas jurídicas de direito privado da administração pública, gente? Ó, fundações públicas, todas, não, algumas. Todas as empresas públicas e todas as sociedades de economia mista. Preste atenção nisso, beleza? Ranieri, e quais são as pessoas jurídicas de direito público da administração indireta? Vamos lá, gente, ó. Com certeza, todas as autarquias são de direito público. Preste atenção no problema, ó. E algumas fundações públicas. Então, o problema, gente, está na fundação pública. Por quê? Porque existem algumas fundações públicas de direito público e existem algumas fundações públicas de direito privado. Beleza? Então, o problema está aí. Preste atenção, gente. Questão de número 7. Vamos para as informações. Ó, tá dizendo que é um serviço autônomo. Então, eu vou começar por aqui, gente. Ó, qual a diferença entre autarquias e fundações públicas? Preste atenção. Isso aqui é conceito. Isso aqui é conceito, beleza? Ó, as autarquias são serviços públicos personificados. Como assim? As autarquias são serviços públicos que adquiriram personalidade jurídica. Preste atenção, gente. Já as fundações públicas, elas são, ó, patrimônio público personificado. Como assim, gente? A fundação pública é um patrimônio que adquiriu personalidade jurídica. Aí ele já começou falando aqui, ó. Trata-se de serviço autônomo. Já deu uma diferenciada. Já está atendendo para a autarquia. Com personalidade jurídica de direito público. Bem, eu tenho todas as autarquias com personalidade jurídica de direito público e tenho algumas fundações públicas com personalidade jurídica de direito público. O que é que eu já eliminei dessa questão? Eu já eliminei a letra E, eu já eliminei a letra C. E a letra A ainda não dá para eliminar. Por quê, gente? Porque aquelas associações públicas que eu falei para vocês que estão lá no Código Civil, eles são gerados a partir desses consórcios. Então não vou eliminar a letra A ainda, beleza? Mas vamos lá. Enunciado da questão número 7. Serviço autônomo com personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receita próprio. Gente, todos eles têm patrimônio e receita próprios. Então isso aqui não diz nada para mim, ó. Criado por lei para executar atividades típicas de Estado. Então, parabéns aí, gente. Ó, voltando um pouquinho, falando de desconcentração, a gente aprendeu que os órgãos são criados e extintos por meio de lei. Órgãos são criados e extintos por meio de lei. Aí você vai guardar essa informação aqui, ó. De acordo com o artigo 37 da Constituição, no seu inciso 19, com certeza as autarquias serão criadas e extintas por meio de lei. Então você vai guardar essa informação. A lei cria diretamente órgãos e autarquias. Vamos lá, gente. Em relação à fundação pública, a gente sempre tem um problema. Qual é o problema da fundação pública, gente? O problema da fundação pública é que algumas são de direito público e outras são de direito privado. Então você vai aprender assim, ó. As fundações públicas de direito público serão criadas diretamente pela lei, porque segundo o Supremo Tribunal Federal, elas são consideradas, olha o nome delas, gente, fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. Então você vai aprender assim, ó. A fundação pública de direito público, na verdade, ela é uma espécie de autarquia.
Isso quer dizer que ela pode ser criada, ou melhor, ela deve ser criada diretamente pela lei. Beleza? Tranquilo. Então aqui eu já tenho, gente, ó, no enunciado, são criados por lei. Então quem é que pode ser? Pode ser uma autarquia ou pode ser uma fundação pública de direito público. Agora olha o detalhe, gente, olha o detalhe. São criados por lei para executar atividades típicas da administração pública. Aí isso aí você vai guardar como macete, né? Olha só o Alessandro, ó. Autarquia, a lei cria. Perfeito. Então, gente, ó, vamos lá, gente, ó. Vamos lá. Autarquias, elas têm uma peculiaridade, algo que é só delas. Elas prestam serviços típicos. Típicos de administração pública ou típicos de Estado. Então, gente, guarda essa informação, ó. Era essa informação que precisava só. Era só essa. Quem é que presta serviços típicos de administração pública e serviços típicos de Estado? As autarquias. E o resto? O resto são informações para outras questões. Então, a resposta aqui só pode ser autarquia. Aí eu tenho que falar uma coisinha para você sobre as autarquias. Gente, as autarquias têm várias espécies. As autarquias têm várias espécies. Muito bem, letra B é o nosso gabarito. As autarquias têm várias espécies. Entre essas espécies, a gente tem a autarquia comum, que é essa que a gente está falando aqui. A gente tem a agência reguladora, que é uma autarquia em regime especial. Hoje, a agência reguladora mais importante do nosso país é a Anvisa, né? Hoje a Anvisa é a agência reguladora mais importante do nosso país. Os conselhos profissionais, que está tendo até concurso para eles, está com as inscrições abertas, né? Conselho Regional de Farmácia e Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Esses conselhos são autarquias, são chamadas de autarquias profissionais. Olha a Bela aqui, a Bela falando com a gente, ó. Quem presta serviços de tipos típicos é autarquia, exatamente, ó. Serviço típico, comida típica, nossa, né? Tudo autarquia, né? Pensou em serviço típico, pensou em comida típica, não, comida típica não. Serviço típico, pelo amor de Deus, serviço típico, autarquia. Beleza, gente? Então, ó, a letra B é o nosso gabarito. O que é que a gente está fazendo? A gente está falando das outras espécies de autarquia. Gente, os antigos territórios federais ainda estão previstos na Constituição, mas não tem nenhum hoje, né, criado, né? Mas existe a possibilidade. Os territórios, gente, eles são autarquias territoriais. Territórios são autarquias territoriais. Presta bem atenção no que eu vou falar, gente, ó. Quem tem capacidade legislativa? Somente as pessoas políticas. União, Estado, Distrito Federal e municípios. Eles têm capacidade política. Beleza? Beleza? Então, ó, esses caras têm capacidade política. As pessoas administrativas, Jéssica, ó, as pessoas administrativas, como as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, não têm capacidade política, portanto, não têm capacidade legislativa. Não são pessoas políticas, então não tem capacidade política e nem capacidade legislativa. Beleza? O território faz parte da administração indireta. Ele é uma autarquia territorial. E ele tem capacidade, ó, ele tem capacidade legislativa, ele legisla, territórios legislam, mesmo não tendo autonomia política. Então você vai aprender isso. O território é uma autarquia. Ele faz parte da administração indireta, na qualidade de autarquia territorial. Mesmo sendo da administração indireta, ele tem o que, gente? Capacidade para legislar, mesmo não tendo autonomia política. Dá um nó na cabeça, mas é uma verdade, você precisa aprender isso daí. Beleza? Por que eu estou falando disso, gente? Porque essa questão não está aqui, mas ela está no nosso mapeamento de questões. Beleza? Vamos lá, gente. Ó, então o nosso gabarito ficou aí a letra B. Eu estou falando que, ó, associações públicas podem ser consideradas autarquias porque são pessoas jurídicas de direito público. Os territórios são autarquias. As agências reguladoras são autarquias. Algumas agências executivas são autarquias e os conselhos profissionais são autarquias. Então você precisa guardar essas informações.
beleza? E aí a gente já pode ir para a nossa questão de número 8. Vamos voltar um pouquinho, gente, ó. A nossa questão de número 6, o gabarito ficou a letra E. A nossa questão de número 7, o gabarito ficou a letra B de bola, tá? Número 6 é de escola, número 7, B de bola, beleza? Agora vamos para a questão de número 8, questão polêmica. Questão de número 8 é questão polêmica, mas sabe, gente, é assim, ó. É verdade. É assim, gente, ó, é assim. Não adianta você saber só o entendimento do Supremo. Você precisa conhecer o texto da legislação. Então, essa questão aqui é polêmica porque as pessoas conhecem o entendimento do Supremo e esquecem a regra constitucional. Não é só a interpretação, existe a regra também. Então, vamos lá, gente, ó. Questão de número 8 trata sobre fundações públicas. Eu já falei para vocês que a fundação pública é um problema. Por que ela é um problema, gente? Porque existem fundações públicas de direito público e existem fundações públicas de direito privado. Olha a polêmica, gente. Essa questão de número 8 está lá no site, deixa eu ver qual é o site. Questões de concurso, como questão desatualizada. Beleza? Preste atenção no que eu vou te falar. Depois eu vou notificar o questões de concurso para eles ajeitarem isso daqui. Essa questão de número 8, ela está como questão desatualizada. Provavelmente por quê? Porque no finalzinho do ano passado, 2020, houve um julgamento do Supremo Tribunal Federal em que o relator era o ministro, nossa, quem era o ministro, meu Deus? Marco Aurélio. E o Marco Aurélio, ele disse o seguinte, ó, só que ele está julgando lá, gente, um caso específico, um recurso extraordinário, não tinha repercussão geral pelo que eu vi. Ele disse assim, ó, vou falar uma coisa aqui que eu acho certa. Ele disse assim, ó, as fundações públicas, não importando a atividade, o serviço que elas prestam, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Então, é como se ele estivesse falando, ele não falou isso, mas é como se estivesse. É como se ele estivesse falando que não existe fundação pública de direito público. Aí vamos lá, gente. Eu vi lá o enunciado no site do Supremo e entrei no acórdão, no julgado todo, para ler o voto de cada um dos ministros. Sabe o que praticamente todos os ministros disseram? Eles disseram assim, ó, eu vou acompanhar o relator, mas eu vou divergir no que ele diz que as fundações públicas são todas de direito privado, porque eu entendo que existem outros julgados nossos que já definiram que existem fundações públicas de direito público. Uma galera, gente, Toffoli, Gilmar Mendes, todo mundo divergiu dele. Só que ficou lá esse enunciadozinho, eu acho que o que concurso se desesperou e já considerou que não existe fundação pública de direito público. Essa questão aqui de maneira nenhuma está desatualizada, ela está atualizadíssima e ela está de acordo com o texto constitucional. Vamos de novo, gente. Questão de número 8. Leitura do nosso enunciado diz assim, ó. Na hipótese de um ente federado pretender instituir uma fundação pública de direito público. Então aqui a fundação pública não é de direito privado, ela é uma fundação pública de direito público. A criação dessa entidade deverá ser formalizada por meio de... Vamos lá, gente. O que é que o Supremo sempre entendeu sobre isso? Ele entende assim, ó. Se a fundação pública é de direito público, ela é uma espécie de autarquia. Ela deve ser criada diretamente pela lei. Então, a fundação pública de direito público, a lei cria. Ranieri, e a fundação pública de direito privado? A lei não cria, a lei apenas autoriza a criação. Beleza? Esse é o entendimento do Supremo. Agora vamos ler o texto do artigo 37, inciso 19, para ver se está do mesmo jeito. Você vai perceber que tem uma diferença. Ó, gente, o artigo 37, inciso 19, ele diz assim, ó. Somente por meio de lei específica serão criadas as autarquias. Somente por meio de lei específica serão criadas as autarquias. O que é que o texto está dizendo para a gente? Artigo 37, inciso 19, está dizendo assim, ó. Autarquias são criadas diretamente por lei. Elas não podem ser criadas por decreto ou por qualquer outra forma. Elas têm que ser criadas pelos órgãos legislativos. Igual os órgãos.
igual os órgãos. São criadas e extintas por meio de lei, beleza? Aí, ó, somente por meio de lei específica ainda, não é uma lei geral, é uma lei que só trata daquilo, só trata da autarquia. Somente por meio de lei específica serão criadas as autarquias. E autorizada a criação das, vou inverter aqui a ordem, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, de acordo com o texto constitucional, as fundações públicas não são criadas por lei. A lei apenas autoriza a sua criação. Empresas públicas da mesma forma e sociedade de economia mista da mesma forma. Aí o Supremo Tribunal Federal, quando analisa essa matéria, ele faz uma diferenciação. Ele diz, calma, se a fundação pública é de direito público, eu vou considerá-la um tipo de autarquia. Então ela vai ser criada diretamente pela lei. Já a fundação pública de direito privado, também chamada de fundação governamental, a lei, direito privado, a lei autoriza a sua criação. E ela é criada como as demais pessoas jurídicas de direito privado. Mas a lei apenas fez o que, gente? Autorizou a criação. E aí no finalzinho desse texto, o texto diz assim, ó. E no caso das fundações públicas, uma lei complementar definirá a sua área de atuação. Gente, ó. No caso das fundações públicas, uma lei complementar vai definir a área de atuação das fundações públicas. Essa informação é que resolvia a nossa questão. Porque, ó, o enunciado fala de uma fundação pública de direito público. Então, quando se fala de fundação pública de direito público, o que se espera de uma banca como o CESP ou como a Fundação Carlos Chagas, diga, é que essa fundação vai ser criada por lei. Beleza? É isso que se espera, mas nem sempre vem assim. Eu já até, na nossa primeira live, se eu não me engano, na nossa primeira live aqui no Instagram, eu faço uma diferenciação em relação a essas situações de como varia bastante. Beleza? Então vamos lá, gente, ó. O que se esperava do CESP? É que ele dissesse que essa fundação pública de direito público fosse criada por lei. Só que ele não disse isso. O que foi que ele fez? Ele usou o texto constitucional. Eu vou usar a segunda informação, gente. Qual é a segunda informação? Que uma lei complementar vai definir a área de atuação das fundações públicas. Vou ler de novo a questão para você. A questão diz assim, ó. Na hipótese de um ente federado pretender criar, né, uma fundação pública de direito público, a criação dessa entidade deverá ser formalizada por meio de... Aí vamos lá, gente. Calma. Ó, vai na letra A. A letra A diz assim, ó. Por meio de lei ordinária, estaria certo isso daqui, tá? Por meio de lei ordinária, de acordo com o entendimento supremo, cabendo a decreto regulamentar definir a sua área de atuação. Gente, é um decreto que define a área de atuação das fundações ou é uma lei complementar? É uma lei complementar. Então o final está errado. O final está errado. Então, ó, o que definiu o erro da letra A? Não foi a primeira informação de que fundações públicas podem ser criadas por lei ou então autorizada a sua criação por meio de lei, dependendo da sua natureza jurídica de direito público ou direito privado. O que definiu o erro da letra A foi o que, gente? Foi o fato de somente leis complementares poderem estabelecer a sua área de atuação. Então, a letra A está errada, pela segunda informação. Vamos na letra B, gente, ó. Serão formalizadas por meio de lei complementar, cabendo à lei ordinária definir as suas áreas de atuação. Gente, é uma lei ordinária ou uma lei complementar que define a área de atuação? É uma lei complementar. Então a parte final com certeza está errada, mas a parte inicial também está errada. Beleza? Vamos na letra C, queridos. Ó, a letra C diz assim, ó. Autorização em lei ordinária específica poderia ser essa resposta. Poderia ser essa resposta. Por quê, gente? Porque esse aqui é o texto constitucional. O texto constitucional fala que as fundações públicas não são criadas por lei. Elas são somente autorizadas por meio de lei. Quem faz aquela interpretação é o Supremo, mas isso aqui pode ser uma resposta. Beleza? Aí vamos lá, gente. Cabendo a decreto... letra C, né? Cabendo a decreto regulamentar definir as suas áreas de atuação. Agora ficou errado. Agora ficou errado. Por quê? Porque eu sei que não é decreto. Quem define a área de atuação é uma lei complementar.
Beleza? Vamos na letra D. Vamos na letra D. Gente, autorização em lei ordinária específica, ó, é isso que diz o texto constitucional, né? Somente por meio de lei específica serão criadas as autarquias e autorizada a instituição das fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, assim, de acordo com o texto constitucional, isso aqui está certo. Aí, ó, segunda parte, cabendo a lei complementar definir as áreas de sua atuação. O que é que aconteceu aqui, gente? Isso aqui está certo de acordo com o texto constitucional. Vamos ver se tem resposta melhor. Então, ó, letra E. Autorização em lei complementar específica? Não, não tem necessidade disso. De ser uma lei complementar específica para, cabendo a lei ordinária, definir as áreas de sua atuação. Então, o que é que você percebeu, gente? Ó, a letra A, a letra B, a letra C e a letra E tem um problema sempre na segunda parte. Qual é a segunda parte? É que uma lei complementar define a área de atuação das fundações públicas. Então já eliminou a letra A, B, C e E. E o que é que ficou como resposta da letra D? O texto constitucional que diz que fundações públicas, independentemente de serem de direito público ou de direito privado, a lei apenas autoriza, a lei ordinária específica autoriza a sua instituição e a lei complementar define a sua área de atuação. Então não tem polêmica, não é para ter polêmica nessa questão, por quê? Porque você mata por eliminação. Agora preste atenção, se fosse uma questão de certo ou errado, aí seria problema. Por quê? Porque o normal é que um aluno fazendo questões CESP, que ele siga o entendimento ou do STJ ou do Supremo Tribunal Federal. Mas no caso do CESP-SEBRASP, gente, de vez em quando falha esse entendimento aí e eles aplicam o texto da lei. Então, ó, gabarito da oitava questão, letra D. Vamos de novo, gente, ó. Sexta questão, letra E. Sétima questão, letra B de bola. Oitava questão, letra D de dado. Vamos lá, gente, ó. Agora nossa nona questão, a gente vai falar de empresas estatais. Preste bem atenção, gente, ó. Vamos lá, explicação. Quais são as empresas estatais? Cuidado, tá? Nona questão fala de empresas estatais. Décima questão fala de paraestatais. Então, cuidado. Então, ó, quais são as empresas estatais? As empresas públicas e as sociedades de economia mista. Meu computador reiniciou aqui. Ó, as empresas estatais são empresas estatais, empresas do Estado, as empresas públicas e sociedades de economia mista. O que é que a questão quer, gente? A questão quer falar com você sobre pontos em que essas duas empresas estatais, esses dois modelos de empresas estatais são diferentes, beleza? Vamos falar primeiro dos pontos em comum, gente. Ó, empresas públicas e sociedades de economia mista sempre serão pessoas jurídicas de direito público. Só reiniciar aqui. Pronto, voltou já. Ó, gente, empresas públicas e sociedade de economia mista são, perdão, falei errado, né? São pessoas jurídicas de direito privado. Corrigindo, tá, gente? Ó, empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Sempre, tá? Sempre, sem exceção. Ranieri, mas eu já ouvi falar de aplicação de regime público. Gente, isso é outra coisa. A natureza delas, das empresas públicas e sociedade de economia mista, é de pessoa jurídica de direito privado. O seu pessoal, preste atenção nisso aqui, gente, ó. O seu pessoal é empregado público e, portanto, seletistas, regidos pela CLT. Só que CESP-SEBRASP tem uma questão que diz o seguinte, ó, que existem, preste atenção, existem estatutários nas empresas públicas e sociedades de economia mista. Certo ou errado? Certo. Onde que estão os estatutários, gente? Nos cargos em comissão. Gente, os cargos em comissão, eles são cargos estatutários. Os cargos de chefia, direção e assessoramento, de livre nomeação e de livre exoneração conforme a lei. Beleza? Então, ó, isso é questão CESP. Então, entenda assim, ó.
O pessoal que ocupa os postos de trabalho nas empresas públicas de sociedade de economia mista são empregados públicos seletistas, mas lembre-se que dentro dessas entidades existem cargos em comissão. Esses cargos em comissão são estatutários. Aprenda com essa questão existe, beleza? Vamos lá, gente, o que mais? Ó, empresas públicas e sociedades de economia mista não se sujeitam ao regime jurídico da falência. Então existe uma lei de falência que não alcança de maneira nenhuma empresas públicas e sociedades de economia mista. Beleza? Também não se sujeitam à chamada recuperação judicial prevista na mesma lei. Tranquilo? Vamos um pouquinho em frente, gente. Ó, Ranieri, quais são as diferenças entre elas duas? Primeiro vamos no exemplo, gente. Ó, a Caixa Econômica é uma empresa pública. Os Correios são uma empresa pública. O Banco do Brasil e a Petrobras, Banco do Brasil e Petrobras são sociedades de economia mista. Beleza? Só para você situar. O que é que acontece com as empresas públicas, gente? As empresas públicas têm capital 100% público. As empresas públicas têm capital 100% público. Então você vai imaginar assim, ó, a Caixa Econômica e o Correio, todo o seu capital investido é público. Todas as ações são públicas. Já o Banco do Brasil e a Petrobras, vou já repassar o gabarito, querido. Só um minutinho. A Tássia Cambrai, vou já repassar o gabarito. Tássia, deixa eu só terminar de explicar aqui, ó. O Banco do Brasil e a Petrobras são sociedades de economia mista. Tá? Repetindo, Silane Pimentel, ó. As empresas estatais são as empresas públicas e sociedades de economia mista. Beleza? Aí vamos lá, gente. O que é que acontece aqui, ó? Em relação ao Banco do Brasil e a Petrobras, a gente tem uma parte do capital que é privado, ou seja, existem ações à venda para você comprar, para você investir lá na Bolsa de Valores do Banco do Brasil e da Petrobras. Então isso é uma diferença, o capital 100% público para empresas públicas. E, ó, misto em relação às sociedades de economia mista. Como assim misto? Uma parte pública e outra parte privada. Gente, aprenda assim, ó. Entenda que quando o capital é misto, o poder público ele tem que ter a maior parte das ações com poder de voto. Beleza? O poder público tem que ter em mãos a maior parte, tá? A maior parte das ações com poder de voto, das ações em que eu posso votar. Por quê? Para que ele possa ter o poder de decisão. Esse é um diferencial. Beleza? Ranieri, outro diferencial que você tem entre empresas públicas e sociedade de economia mista. Gente, ó, na esfera federal, esse diferencial é na esfera federal. As empresas públicas respondem às suas ações comuns na Justiça Federal. Na esfera federal, as sociedades de economia mista respondem às suas ações comuns na Justiça Estadual, por incrível que pareça. Agora vejam, empresas públicas e sociedades de economia mista, municipais e estaduais, tudo na esfera estadual. Essas são as diferenças, agora a gente vai para as questões, beleza? Então vamos lá, gente, ó. Organização da administração pública e empresas estatais. Questão de número 9. Com relação à distinção, à diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista, assinale a opção correta. Assinale a opção correta. Ó, letra A. Empresa pública é uma entidade privada criada por lei. Já vou parar bem aqui, gente, ó. Tanto empresas públicas quanto sociedades de economia mista não são criadas por lei. Como assim, Ranieri? O que é que diz o artigo 37, inciso 19? Somente por meio de lei específica serão criadas as autarquias e autorizada a instituição das empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Então aqui não é criação por lei. A lei apenas autoriza a criação. Mas vou terminar a leitura aqui. Ó, a empresa pública é uma entidade privada criada por lei, errado, com finalidade de realizar um serviço público. Já, tipo assim, provavelmente está errado, mas existe empresa pública que preste serviço público. Existe, como os Correios, por exemplo, tá? Os Correios são uma empresa pública que presta um serviço público. Vamos lá. Enquanto que a sociedade de economia mista
é criada de forma similar às empresas privadas, com a finalidade de exercer atividade econômica. Bem, não é tão similar assim porque exige uma autorização legislativa. Olha a expressão, gente. Autorização legislativa. A letra A errada. Por quê? Porque diz que empresas públicas são criadas por lei. Beleza? Então esse aí é o grande erro. Vamos lá, gente. Letra B. A empresa pública possui personalidade jurídica de direito público. O que foi que a gente aprendeu agorinha, gente? As duas empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, sempre terão personalidade jurídica de direito privado. Eu até falei errado, né? Mas é de direito privado. Beleza? Então já está errada a letra B. Aí ele diz, enquanto que a sociedade de economia mista possui personalidade jurídica de direito privado. Aí a segunda parte estaria certa. Deixa eu falar uma coisa aqui. Aliás, deixa eu ler bem aqui. Professor, em relação à descentralização política, se as competências dos entes são repartidas constitucionalmente, esse tipo de descentralização pode ocorrer tanto por LC quanto por emenda constitucional? Não, gente. Em relação à descentralização política, tudo está na Constituição. Tudo tem que estar na Constituição. Não pode ser por LC. Descentralização política. Agora, sinceramente, o que basta para vocês é porque aquilo ali, essa primeira questão, ela é uma curiosidade, aquela letra E. E o que eu quero que você guarde, o conceito de Maria Silvia Zanella de Pietro de descentralização política, que diz que na descentralização política o ente descentralizado não tem os seus poderes decorrentes do poder central, e o conceito de descentralização administrativa. Gente, vou até falar uma coisa para vocês, ó. Esse conceito de descentralização administrativa, ele não tem nada a ver com as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Sabe o que ele fala? Ele fala de alguns estados-nações que, em vez de serem repartidos em entes descentralizados, eles são repartidos em setores em que, tipo assim, ó, uma província só tem poderes se eles forem legitimados pelo ente central. Se eu não me engano, eu acho que o Paraguai é assim. Entendeu? Então, na verdade, essa descentralização administrativa nem é essa que nós estudamos. Mas é uma questão de prova. Tanto o CESP quanto o FCC. E você precisa saber. Tá? Então, vamos em frente, gente. Ó, vamos lá. Estávamos na letra B. Empresa pública possui personalidade jurídica de direito público, enquanto a sociedade de economia mista possui personalidade jurídica de direito privado. Gente, então tá errado porque as empresas públicas também possuem personalidade jurídica de direito privado. Deixa eu explicar uma coisa para vocês que não está na questão. Ó, as empresas públicas e sociedades de economia mista, em regra, elas exploram atividade econômica, como o Banco do Brasil, beleza? Como a Caixa Econômica. Aquilo ali é uma atividade econômica. Aquilo ali não é um serviço público. Então, em regra, empresas públicas e sociedades de economia mista exploram atividade econômica. Mas algumas, como os Correios, prestam serviços públicos. Então, os Correios não exploram uma atividade. Mas o Correio não cobra? Cobra. Mas ele cobra por um serviço público igual à empresa de ônibus. Igual à empresa de ônibus. A empresa de ônibus cobra, mas ela não cobra por uma atividade econômica, ela cobra porque ela está te prestando um serviço público. Então, olha o que eu quero que você entenda. Gente, existem empresas estatais que exploram atividade econômica e existem empresas estatais que prestam serviços públicos. Aí, o Supremo Tribunal Federal entende assim. Ele diz, olha, uma empresa pública como os Correios que presta serviços públicos, ele continua sendo uma pessoa jurídica de direito privado, mas se aplica a ele certas prerrogativas do regime jurídico do direito público, como, por exemplo, não pagar impostos. Então, o Correio, gente, não paga impostos. Beleza? Quando o Correio vai pagar uma dívida, ele não paga uma dívida como as pessoas normais. A sua dívida judicial é paga por meio do chamado de regime de precatórios, que é o regime do direito público, que é o regime orçamentário, na verdade. Então entenda, gente, ó, é possível sim que uma pessoa jurídica de direito privado, que seja prestadora de serviço público como os Correios, tenha prerrogativas de direito público por conta da sua prestação de serviço público. Agora, a sua natureza não mudou. Ele continua sendo uma pessoa jurídica de direito privado.
Os seus agentes públicos continuam sendo empregados públicos, tá? Só uma informação para você. E é daí que vem a confusão. Legal. Letra C, gente, olha a letra C. A letra C diz assim, ó. Na empresa pública, o capital, ó, gente, na empresa pública, o capital é exclusivo das pessoas jurídicas de direito público. Gente, na empresa pública, o capital é 100% público, certo até agora. Segunda parte da letra C. Na sociedade de economia mista, o poder público detém a maioria das ações com direito a voto. Ó, gente, nas sociedades de economia mista, o poder público detém a maioria das ações com direito a voto, mas pode haver participação privada no capital. É claro que pode. Beleza, gente? Então, ó, letra C até agora está correta. Letra C até agora está correta. Só que, em questões de múltipla escolha, eu tenho que analisar todas para escolher a melhor resposta. Vamos na letra D. Letra C até agora está correta. Vamos lá na letra D. Ó, na empresa pública, as ações com direito a voto são exclusivas do ente público que a controla. Na verdade, ela tem direito a 100%, né, do todo. Na sociedade de economia mista, o ente público controla a maior parte do capital, mas pode não possuir a maioria das ações com direito a voto. Gente, ó, vamos para a parte aqui que está errada, né? Ó, na sociedade de economia mista, o poder público não precisa ter a maior parte do capital. O que é que ele precisa ter? A maior parte das ações com direito a voto. Não é a maior parte do capital. Ele tem que ter poder de gerência ou de ingerência. Beleza? Então, o que é que ele tem que ter? A maior parte das ações com direito a voto. Ranieri, onde que eu encontro isso? Lei 13.303, que é o Estatuto das Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista. Lei 13.303 de 2016, que o nosso professor Juan Santos sempre dá para vocês em sala de aula. Né? Nosso querido professor Juan Santos. Então, gente, ó, qual é o erro da letra D? É dizer que a sociedade de economia mista tem que ter a maior parte do capital. Não, não precisa ter a maior parte do capital. O que é que ela tem que ter? O poder público tem que ter a maior parte das ações com poder de voto, né? Então, letra D está errada. A letra E, que é isso aqui, Lei 13.303, artigos 3º e 4º, beleza? Letra E. Na empresa pública, o capital social é inteiramente público. Verdade. Verdade. O capital social, né? Vamos lá. Na empresa de economia mista ou na sociedade de economia mista, o poder público detém a maioria do capital social. Não, gente, não precisa deter a maioria do capital social. O que é que precisa deter? De acordo com o artigo 4º da Lei 13.303, tem que deter a maior parte das ações com poder de voto. Percebeu a diferença? Então, ó, gabarito letra C, questão de alto nível para você. Beleza? Gabarito letra C. Agora vamos, gente, ó. Questão de número 6. Gabarito letra E de escola. Questão de número 6, gabarito letra E de escola. Questão de número 7, gabarito letra B de bola. Questão de número 8, gabarito letra D de dado. Questão de número 9, gabarito letra C de casa. Letra C de casa, beleza? E atenção para as questões D e E que trazem informações importantes previstas no artigo 3º e 4º da Lei 13.303 de 2016, que é o Estatuto das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Então vamos lá, gente, ó. E agora a questão de número 10. A questão de número 10, ela fala do terceiro setor. Gente, preste atenção no que eu vou falar agora. Muita atenção, ó. Existe o primeiro setor. O primeiro setor é a administração pública. Como assim, Ranieri? A administração pública é o primeiro setor a prestar serviços à população. Tanto a administração direta quanto a administração indireta prestam serviços públicos à população. Beleza? Existe o segundo setor. Gente, o que é o segundo setor? O segundo setor é um mercado específico. Mercado, como assim, Ranieri? O mercado das concessionárias e permissionárias prestadoras de serviços públicos. Então, ó, primeiro setor, administração pública direta e indireta. Segundo setor, concessionárias e permissionárias. Agora presta atenção, ó. E existe o terceiro setor. O terceiro setor
é das entidades paraestatais. Como assim? Não fazem parte da administração pública, mas prestam serviços de interesse social à população. Ranieri, me fala aí desse terceiro setor, gente. O SESI, o SESC, o SENAC, que são o Sistema S, que fazem parte do Sistema S, eles fazem parte do terceiro setor. Então você vai ter no terceiro setor, por exemplo, os serviços sociais autônomos, Sistema S. Serviços sociais autônomos são criados por lei, mas não fazem parte da administração pública e são mantidos por contribuições parafiscais. Beleza? Então isso aqui é característica do serviço social autônomo, que não faz parte da administração, na verdade faz parte do terceiro setor, das entidades paraestatais. Quais são as duas características? Criados por lei e mantidos por contribuições parafiscais. Beleza? Ranieri, outra pessoa, outro sujeito que faça parte aí das entidades paraestatais do terceiro setor. Gente, as entidades de apoio. As entidades de apoio, elas são bem interessantes porque, em regra, elas não são criadas pela administração. Elas são criadas, na verdade, por servidores públicos. Então, gente, ó, são cooperativas, associações e fundações. Por exemplo, geralmente, aquele plano de saúde institucional que você tem é uma entidade de apoio. Ela é criada pelos próprios agentes públicos. Muitas vezes ela tem apoio do poder público, mas ela não faz parte da administração pública. Aquele plano de saúde institucional, como é o meu caso, lá no TRT da 8ª região, existe um plano de saúde institucional, né? Beleza, o que mais que a gente tem, gente? As organizações sociais. As organizações sociais são terceiro setor, são entidades paraestatais. Como assim? Auxiliam a administração pública, mas não fazem parte da administração pública. Como é que as OS funcionam, gente? A OS é a única dessas aí que pode prestar até mesmo serviço público, não é só serviço de interesse público. A OS pode prestar, inclusive, serviço público. Na OS você pode ter, gente, seção de servidores públicos para atuar junto às OS. O que é uma OS, gente? Uma OS é uma associação ou fundação pública que se qualificou junto ao Ministério para ser organização social. Geralmente as OS atuam aí na área da educação, da cultura, da pesquisa, do desenvolvimento. Beleza? Além das OS, que são as organizações sociais, pronto, gente, ó, na área da saúde, a gente tem aí sempre um problema na área da saúde, dessas OS aí, né, que administram essa área que sempre dá problema, né? Sempre dá investigação. Vamos lá, gente, o que mais que a gente tem? As OCIP, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Vou voltar um pouquinho, ó. A OS é caracterizada por um contrato de gestão. A OS celebra com o poder público um contrato de gestão. A OCIP celebra com o poder público um termo de parceria. Ranieri, como é que funciona esse termo de parceria? Gente, é assim, ó. Para se qualificar como OCIP, tem que ser junto ao Ministério da Justiça. OCIP, exclusivamente Ministério da Justiça. OS, Ministério da sua área de atuação. Se é saúde, Ministério da Saúde. Se é educação, Ministério da Educação. Se é tecnologia, sei lá, se existe o Ministério da Tecnologia, né? Que ora tem ministério, ora não tem. Beleza? Ministério da Cultura eu sei que não tem mais. Beleza, gente? Então, ó, o que é que a gente tem? Então, ó, serviços sociais autônomos, entidades de apoio, OSs, que são as organizações sociais, e OCIPs, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Quais as características, gente? OS, contrato de gestão. Gente, essa qualificação de uma fundação como OS, ela é discricionária. Como assim? O Ministério lá vai avaliar se é do interesse do Ministério qualificá-la como OS. Já a OCIP, junto ao Ministério da Justiça, a qualificação é ato vinculado. Ou seja, se você preenche os requisitos legais, o Ministério da Justiça é obrigado a te qualificar como OCIP. Beleza? Vamos para as alternativas, gente. Questão de número 10. A respeito de organizações sociais, grifa aí organizações sociais, que é uma das espécies de entidades paraestatais.
Assinale a opção correta considerando o entendimento do STF em sede de controle concentrado. Letra A. É inconstitucional a previsão legal de cessão do servidor público à organização social. Essa hipótese configura desvio de função. Não, gente, é constitucional a cessão de servidor para onde? Só para a OS. Não pode ir para a OCIP, não pode ir para o Serviço Social Autônomo, só pode ir para a OS. O servidor pode sim ser cedido para trabalhar junto a uma OS. Beleza? Letra B. O contrato de gestão não configura a hipótese de convênio, uma vez que prevê negócio jurídico de natureza comutativa e se submete ao mesmo regime jurídico dos contratos administrativos. Gente, quando a OS assina o contrato de gestão, isso não é um contrato administrativo como aqueles previstos na Lei 8.666, tá? Esse contrato mais se assemelha a um convênio, beleza? Então, letra B está errada. Letra C. As organizações sociais, as OS, por integrarem o terceiro setor, integram a administração pública. O que foi que a gente aprendeu, gente? O terceiro setor não faz parte da administração pública. A letra C está errada. Letra D. O indeferimento do requerimento de qualificação da organização social deve ser pautado pela publicidade, correto. Transparência e motivação, correto. Mas não precisa observar critérios objetivos, devendo ser respeitada a ampla margem de discricionariedade do poder público. É assim, gente, ó. Para qualificar um ente, uma fundação, uma associação como OS, realmente esse ato é discricionário, mas ele precisa ser pautado, esse indeferimento ou esse deferimento precisa ser pautado por critérios objetivos. Critérios objetivos, beleza? Letra D, beleza? Letra D está errada. Letra E. A qualificação da entidade como organização social configura a hipótese de simples credenciamento, certo? Realmente, é mero credenciamento, o qual não exige licitação, correto? Ó, gente, para uma fundação se qualificar junto ao Ministério como OS, não precisa de uma licitação. Não precisa de uma licitação. O qual não exige licitação em razão da ausência de competição. Realmente, não tem uma competição para se qualificar como OS. Não tem competição para se qualificar como OCIP, beleza? Letra E é o nosso gabarito também, questão pesada. Eu peguei umas questões bem pesadas para você estudar sério esse negócio e saber que CESP, Sebrasp cobra esse negócio de verdade. Beleza, gente? Ó, vamos voltar. Aí o gabarito ficou letra E. Só repassando o gabarito aqui rapidamente, ainda tem conteúdo pra gente ver, tá? Ó, questão de número 6, letra E. Questão de número 7, B de bola. Questão de número 8, D de dado. Questão de número 9, C de casa. Questão de número 10, E de escola. Agora volta lá no iniciozinho, gente. Ó, olha do que a gente falou, ó. Do tópico de número 9, que ele fala de, ó, centralização, descentralização, concentração e desconcentração. Falamos sobre a administração direta e indireta. Beleza. Falamos sobre autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade e economia mista. E falamos sobre entidades paraestatais e terceiro setor. Agora, o que é que você vai fazer? Pegar sua apostila e estudar. Ranieri, eu queria ver esses conteúdos aí em aula mesmo. Gente, é assim, ó, nós temos 3 módulos introdutórios lá na nossa plataforma que tem esse conteúdo aí, beleza? Esse conteúdo tem lá, não tem outros, mas esse aí tem. Você pode ir lá. Inclusive, a gente vai aplicar simulados lá dentro dos módulos para quem tiver interesse. E a gente tem o curso do professor Morfeu e professor Kelly de redação para CESP. Beleza, queridos? Então, esse era o nosso trabalho de hoje. Coloca a mão assim que eu vou te abençoar, né? Você que está chegando agora, não estranhe, é um hábito nosso, né? É verdade, né? Deu um nó na cabeça. Coloca a mão assim, deixa eu te abençoar, queridos. Que Deus abençoe os vossos corações, mentes, sentimentos, pensamentos, porque são as ferramentas necessárias para a sua aprovação. E o mais importante nesse momento da sua história, que Deus recompense todos os seus esforços. Diga amém. Valeu, queridos. Um abraço. Até a próxima aula.